Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre o cenário político no momento e verificar uma perda de representação ou de referencial político entre a direita e a esquerda. Eu estou basicamente falando sobre as duas figuras mais importantes dos últimos anos na política e que, de alguma maneira, representou a polarização política aqui no Brasil. Da direita, Jair Messias Bolsonaro. Da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva. Curiosamente, estamos verificando uma espécie de coincidência entre essas duas figuras políticas, entre esses dois líderes políticos, que é o fato de que os dois, no momento, estão passando por crises. Crises nas suas bases, crises de imagens, crises de representação. De um lado, Bolsonaro, que está sendo, na verdade, acusado de uma trama golpista, tá? E do outro lado, o Lula, que as últimas pesquisas de popularidade mostram uma perda no que diz respeito à aprovação do seu governo. Então, é um momento. Estamos vivendo um momento político. Não dá para dizer que isso vai se manter. Mas, na atualidade, esses dois líderes políticos, por coincidência, estão passando por uma perda de representatividade, visto que durante muito tempo eles foram uma espécie de referenciais, tanto da direita reacionária quanto da esquerda. Isso pode mudar? Pode. Política é muito momento, é muito instante. Tá? Então tudo pode acontecer. Mas em geral, a gente vai perceber, na verdade, que os dois líderes políticos eles estão passando por momentos que têm muito a ver não por um acidente histórico, não por uma fatalidade, digamos assim, mas muito mais por uma falta de tato, por uma falta de postura e de comportamento, tanto do líder de direita reacionário Bolsonaro, quanto o líder de esquerda Lula. Por exemplo, a gente entender, na verdade, que, e um ponto central que a gente tem que avaliar aqui é o fato justamente de que essas coisas elas não acontecem por acaso. A questão é que na hora que você toma medidas, na hora que você é um líder político e as suas ações elas são equivocadas, elas são precipitadas, a tendência é você perder força, a tendência é você perder popularidade. Tá? A política ela é muito voltada nisso, ela está muito ligada a isso. Então as ações, elas são tudo. Elas fazem parte do modelo político, né? Como dizia o próprio Maquiavel, né? O líder da ciência, o pai da ciência política. A política em si, ela tem essa ideia da ação, ela tem muito mais a ideia da força, da determinação. Né? Não pensar muito na ideia do a gente pode chamar aqui de uma suposta falta de sorte. Não é bem assim. Mas é a situação de que muito do que você faz, você paga. Isso em qualquer parte, em qualquer situação, e na política não é diferente. Então a gente percebe, na verdade, a situação que é bem curiosa dos dois maiores líderes políticos dos últimos anos, das últimas eleições, estarem exatamente nesse momento que a gente está vivendo agora, né, nesse instante do ano de 2025, passando por crises das suas bases, em suas bases, e de crises também na questão da imagem. Vamos pegar o caso aqui do Bolsonaro, líder político de uma direita reacionária. A gente vai perceber, na verdade, que depois que ele saiu do poder, depois que ele perdeu as eleições, né, ele entrou numa espiral. Ele entrou numa decadência, né, numa ideia de questionamentos, principalmente. Porque, em geral, ele perde o foro privilegiado, né, ligado justamente a cargos políticos, ele fica sujeito à justiça comum. E é curioso que começa a existir uma série de denúncias em cima da figura dele. Ele perde a ideia de uma suposta governabilidade futura. Por exemplo, ele
Ele, ele é condenado pela justiça eleitoral, fica, digamos assim, inelegível durante 8 anos, e isso faz com que nas próximas eleições ele não venha como candidato, ele fica impedido, tá? Começa a existir também as denúncias das vendas de joias, que eram aqueles presentes que ele recebia de chefes de Estado, em que ele pegava isso e vendia e usava alguns oficiais do Exército. Há uma denúncia em cima disso. Tá? E para completar toda a situação, ainda que já fica bastante complicada, há uma denúncia de um suposto golpe articulado por ele e os seus oficiais, os seus subordinados. Tá? Inclusive agora, no dia 25 de março, ele será julgado, ele, no Supremo Tribunal, juntamente com mais 6 pessoas, num suposto golpe. Tudo isso, digamos assim, nos últimos anos, fez com que ele perdesse, a imagem do Bolsonaro ficasse, digamos assim, melada, perdesse força, justamente por isso. Tá? Porque o que parece, o que dá a entender é que ele é mais um político como qualquer outro, com uma série de comportamentos equivocados. Tá? A população ela acaba perdendo um pouco de um referencial político, porque são tantas denúncias que as pessoas começam a ter pensamentos, questionamentos os mais variados. Isso faz com que a imagem de Bolsonaro perca força. Isso não significa dizer que o bolsonarismo perdeu força, tá? Que o Bolsonaro é uma coisa, o bolsonarismo é outra. Né? Quando se fala do bolsonarismo, é aquela política de um sentido mais reacionária, conservadora, tá? Muito ligado ao que é uma crítica aos modelos dos direitos humanos, né? Uma simpatia com ideias ou com princípios ditatoriais, além do fato também de uma crítica aos direitos das minorias. Isso é o bolsonarismo, que não é a mesma coisa que o Bolsonaro, que é a imagem em si. Tá? Então, podemos dizer que até o fato de que, por exemplo, as últimas eleições mostraram que é uma perda, porque se achava que o PL, que é o partido do Bolsonaro, né, e que representa essa direita reacionária, teria um número muito grande de prefeitos. Isso não aconteceu. Né? Ganhou um número significativo, mas não era aquilo que se esperava. Tá? Então, há críticos políticos que falam que isso tem a ver um pouco com uma série dessas denúncias em cima da figura de Bolsonaro, visto que Bolsonaro foi o quê? O padrinho de boa parte dos políticos da direita que estavam ali disputando o processo eleitoral nos municípios. Então, a princípio, parece que houve uma perda de imagem do Bolsonaro e isso, de alguma maneira, atingiu os seus afiliados, os seus candidatos na qual ele estava, digamos assim, apoiando. Por outro lado, tu tem o Lula. O Lula, ele se caracterizou, de pegar, por exemplo, os 2 anos de governo do Lula, os 2 últimos, pegar aqui basicamente os 2 últimos mandatos, tá? O Lula, ele, apesar dos percalços, das situações as mais variadas, ele sempre teve uma popularidade boa. Ele sempre teve uma boa aprovação. O que a gente percebe agora é o inverso. As últimas pesquisas, em termos de popularidade, mostram que Lula hoje tem mais impopularidade do que popularidade. Né? Mais, digamos assim, mais desaprovação do seu governo do que aprovação. Né? É algo que para o Lula é inédito. Porque os últimos mandatos, teve 2 últimos mandatos, ele, apesar de todos os momentos, até de crises que passou, como um período com a denúncia do mensalão, ele se manteve. A questão agora é que isso não está ocorrendo. Tá? E o grande, digamos assim, calcanhar de Aquiles do Lula, né, tem a ver muito com o quê? Com a inflação, o poder de compra do trabalhador. Os últimos mandatos do Lula, uma coisa que chamou muita atenção era o fato de que a população tinha poder de compra. As famílias, elas consumiam mais. O crédito era o que? Avassalador, era bastante disponível, os juros estavam baixos.
Tá? Isso fazia com que o consumo ele se tornasse muito significativo. Isso não está acontecendo agora. Está cada vez mais difícil fazer compras no supermercado. Então, a questão é que se a inflação ela se mantém elevada, fatalmente isso vai afetar o governo. Em termos de popularidade, em termos de imagens, né? Quando a gente fala de imagem, vamos lembrar até o caso do Pix aqui, aquela política desastrosa feita pelo Haddad, que resolveu falar sobre a questão do Pix, né? De uma ideia, por exemplo, de um monitoramento, mas que a direita pegou isso e usou como uma série de fake news, o que provocou a imagem, deixou uma imagem até mais negativa sobre o governo Lula, ao fato de que depois o governo teve que deixar esse projeto do Pix de lado. Ou seja, há uma falta de tato por parte do governo Lula, porque é importante frisar que em volta do Lula, infelizmente, tem um monte de gente ruim. Os seus secretários, os seus ministros, a maioria é muito ruim. É uma gente muito ruim mesmo, sabe? E que muitas vezes estão ali por uma indicação ideológica ou por uma indicação do centrão, mas os caras são ruins mesmo, tá? E aí você tem um problema, porque se você está se em volta de você tem um monte de gente ruim, fatalmente a tua imagem vai ser afetada. Não tem jeito, tá? Então a gente percebe que a inflação está alta aqui no Brasil, tá? Os juros estão altos, o poder de compra das famílias está baixo, tá? As pessoas estão muito endividadas, tá? E o governo não consegue se comunicar adequadamente com a população. Resultado, é inevitável, a popularidade do Lula vai cair. O que se tenta fazer agora, o que o governo está tentando fazer, é buscar justamente o quê? Zerar impostos de alimentos, de todo tipo, certo? Os básicos, principalmente para poder baixar mais a inflação. É tentar criar uma política em que combata mais a inflação e que, de alguma maneira, o poder de compra do trabalhador aumente. Mas isso a longo prazo parece que não vai acontecer. Ou seja, 2026, que é o ano das eleições para presidente, está em aberto. Em aberto por quê? Porque o Bolsonaro, por um lado, não deve participar do processo. Ele está inelegível. Por outro lado, você tem um Lula, né, desgastado, com uma popularidade lá em baixa. E isso pode provocar, né, a vinda de uma terceira via, de um outro líder político. Mas, em geral, gente, o que a gente percebe aqui, a nossa reflexão é o fato de que a população brasileira está muito decepcionada com esses dois líderes políticos. Porque eram referenciais, tá? E esses referenciais estão se perdendo. Quer dizer, por um lado, as denúncias em cima de Jair Messias Bolsonaro, e do outro lado, a governabilidade do Lula no que diz respeito a não tratar de temas sérios, como a inflação. Então, o que a gente percebe? Uma frustração. A população brasileira está frustrada com os dois líderes políticos que nos últimos anos provocou uma série de conflitos, de brigas, de polarizações aqui no Brasil. O que isso vai dar até agora a gente não sabe, mas pode ser certeza de uma coisa. 2026, que é o ano das eleições, as eleições para presidente, podem trazer uma novidade, uma terceira via ou não. Mas o que a gente percebe é que parece que a população está muito desanimada e sem opção. Porque quando você olha para o horizonte da política brasileira, você vê uma terra arrasada. Parece que a gente não tem referencial de nada. Parece que não existe nenhum grande líder político, né, a médio e longo prazo para tentar se contrapor a essas duas figuras que, no momento, estão em decadência política. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.